Primeiro, Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, colegas. Bom dia, torcida tricolor. Bom dia, presidente Mário Bittencourt. Presidente, são perguntas. A primeira é sobre a relação do Fluminense com o empresário Eduardo Duran. Muito por conta dessa compra do atacante Caio Paulista, né, que o clube fez recentemente por $1,5 milhão, 50% dos direitos. O Fluminense contratou o jogador pela primeira vez, ali no início de 2020, com vínculo até o final da temporada. Mas aí, por conta da pandemia, estendeu ali até o final de fevereiro e acho que não tinha uma opção de compra ali. O Fluminense renovou esse vínculo novamente até o final de 2021, sem a opção de compra novamente. Então, eu queria saber por que, considerando até o contexto daquela negociação do Evanilson, onde o Eduardo Duran e a Tombense pegaram o Evanilson, né? O Fluminense teve dificuldade de renovar, não conseguiu renovar com o Evanilson. Eles pegaram ali o Evanilson, deixaram o Fluminense, emprestaram o Evanilson para o Fluminense. Eu queria saber por que o Fluminense aceitou essa condição de não fixar um valor de compra nessa segunda negociação. Tá? O Fluminense possui alguma dívida com o empresário Eduardo Duran? E a segunda pergunta seria sobre o ato trabalhista, apenas para o senhor atualizar. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente combinou no nosso grupo, que seria uma pergunta. Eu digo porque são vários jornalistas inscritos. Eu deixo a do ato trabalhista. Ok. Tá ok? Obrigado aí. Bom, vamos lá, Vinícius. Primeiramente, bom dia. Eu realmente gosto muito dessas perguntas, porque a gente pode esclarecer ao torcedor como funciona o mercado do futebol. Primeiramente, a relação do empresário Eduardo Duran com o Fluminense é a mesma de todos os outros empresários que possuem jogador no Fluminense em todos os clubes do futebol brasileiro. Não existe jogador hoje no mundo que não tenha empresário, ponto. Essa é a primeira explicação sobre a relação dele com o Fluminense, até porque ela é muito anterior à minha passagem, à minha chegada no Fluminense. Só para você saber, o Eduardo Duran, por exemplo, é empresário do atleta Mariano, foi ele que trouxe o Mariano para o Fluminense em 2009. O Mariano era da Tombense. O Eduardo Duran é empresário do treinador Cuca, que hoje é treinador do Mariano no Atlético Mineiro. O Eduardo Duran também é empresário do Guilherme Arana, jogador que eu tentei contratar e a gente não conseguiu por questões financeiras. O Eduardo Duran também é empresário do Iago Felipe. E o Iago Felipe veio de graça para o Fluminense. O Fluminense tem 70% dos direitos do atleta concedidos de maneira gratuita. O Eduardo Duran também é empresário do atleta Firmino, também é empresário do Marcelo Lomba, é empresário do Wellington Nem, que ficou aqui muitos anos, é empresário do Diego Souza, que foi feito aqui, é empresário de uma série de outros jogadores. Tem vários jogadores no Palmeiras, tem vários jogadores no Botafogo, teve vários jogadores em todos os clubes do futebol brasileiro. Então, a relação com ele é uma relação como todo e qualquer empresário. As pessoas gostam de falar sobre essa situação porque acham que ela me inibe de alguma forma ou que eu tenho algum problema com relação a isso. Não tenho nenhum problema. O empresário do Calegari é o mesmo empresário do Miguel, que também são os mesmos empresários do David Braz. Então, assim, porque existem 5 ou 6 grandes empresários, grupos de empresários, os outros todos são parceiros desses 6 grandes, que administram a carreira dos jogadores do futebol brasileiro. Em relação ao Evanilson, a gente já explicou aqui centenas de vezes. Quando nós chegamos aqui em 2019, a base era desconectada do profissional. A gente até fazia uma reunião semana passada aqui, onde a gente dizia isso. Pela primeira vez na história do clube, a base é totalmente integrada ao profissional. A gente acompanha todos os jogos, está junto, está presente, né? E o Evanilson foi um jogador em que as pessoas que estavam na base na época entenderam que não havia interesse em renovar o contrato. Nós chegamos aqui com o contrato acabando, né? E o atleta, obviamente, representado não só pelo Eduardo Duran, mas também por um outro empresário, que foi quem trouxe o atleta aos 13 anos de idade, chamado Márcio, entenderam que o Fluminense, em 2018 e 2019, não valorizou o Evanilson, e por isso vincularam o Evanilson no outro clube,
emprestaram ao Fluminense e o Fluminense acabou ficando com um percentual. Dentro do que a gente tinha naquele momento, o Fluminense salvou 30%. O Fluminense recebeu 12 milhões de reais na venda do Evanilson para o Porto. Então, ainda salvou 30% de algo que ia virar pó, que, infelizmente, não fomos nós que conduzimos aquela negociação inicial quando o Evanilson estava na base. Sobre o Caio Paulista, eu adoro a pergunta, por quê? Porque só existe opção de compra quando você paga pelo empréstimo. Os 2 empréstimos do Caio Paulista foram gratuitos. Em 2020, ele tinha uma proposta do Internacional, até para ganhar mais do que aqui, mas fez uma opção em vir emprestado para o Fluminense. Ele já até falou isso em entrevista recente, porque era uma promessa que ele tinha feito à mãe dele, que retornaria para cá. Então, o jogador, que já pertencia à Tombense, até para deixar bem claro a vocês, ele era um jogador livre, estava na Tombense, emprestado ao Avaí, seria emprestado pela Tombense ao Internacional e foi emprestado ao Fluminense pela Tombense, repito, sem nenhum valor pago a título de empréstimo. Opções de compra só são colocadas quando você paga pelo empréstimo, e aí existe uma opção para você comprar depois, porque é uma negociação onerosa. Vou te dar um exemplo, o caso do Nonato. A gente está pagando pelo empréstimo do Nonato ao Inter, e o Inter, a gente exigiu, porque quem desembolsa o dinheiro pelo empréstimo exige que tenha o direito de comprar. Por quê? Porque você já está gastando um dinheiro antecipado, se o jogador performar, você tem o interesse de comprar e tem que ter essa opção de compra. Então, voltando ao Caio Paulista. Caio Paulista foi emprestado gratuitamente apenas com o valor do salário que o Fluminense pagava a ele. Ele teve muitas procuras em 2020, só para você saber, de clubes da primeira divisão, porque ele foi pouco aproveitado aqui em 2020, mas a nossa equipe de futebol, a quem eu já faço aqui um elogio, ao nosso departamento técnico, ao nosso scout, ao nosso diretor executivo, viam no jogador um potencial para o ano de 2021. Então, nós fomos ao representante e solicitamos um novo empréstimo. Então, não é uma renovação, é um novo empréstimo, um novo contrato de 1 ano, também de forma gratuita. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos a consolidação e a certeza de que o jogador poderia performar, mas achávamos que ele tinha essa condição. E aí foi um novo empréstimo de graça, só com salário, por isso não tinha opção de compra. Quando foi chegando perto, a gente iniciou uma negociação dizendo que tinha interesse em comprar o atleta. E o clube dele, que é o Tombense, né, colocou um valor que ele acha que é o valor de mercado do jogador, e a gente, consultando aqui a nossa equipe interna, também acreditou que é um jogador que tinha potencial para a gente fazer o investimento que a gente está fazendo. E, obviamente, que quando a gente faz um investimento num jogador, a gente tem que ter um contrato longo, porque a gente aí faz um investimento nele, aporta um dinheiro. Se o contrato for curto, ele for embora, o nosso investimento vira pó. Então, uma operação absolutamente normal, dentro dos padrões de mercado. Eu posso te garantir que o jogador tinha propostas para ir para clubes da Europa, não de primeira linha, mas que pagariam muito mais do que a gente pagou, mas foi um desejo do jogador continuar performando no Fluminense, para que no futuro ele possa ir adiante. Então, é isso, é muito claro, muito simples. A gente adquiriu 50% dos direitos econômicos e 100% dos federativos. Hoje ele é jogador do Fluminense. E aí, para concluir, para encerrar, a gente só vai saber se foi certo ou se foi errado daqui a 1 ou 2 anos, se o jogador ficar, se o jogador for campeão, se o jogador for vendido, porque isso aqui é um negócio, né? O futebol é um business de alto risco, né? Que é compra e venda de atletas. E o que a gente faz, em breve a gente vai mostrar esse trabalho para vocês, é uma coisa que nunca tinha existido aqui, que é a balança comercial do clube. A gente tem feito um trabalho de compra, investimento e resultado de campo e de venda dos atletas, ou seja, tudo aquilo que a gente comprou e tudo aquilo que a gente vendeu e qual foi o lucro do departamento de futebol. Tá? Então, para o final do ano, a gente vai apresentar esse trabalho a vocês, e vocês vão ver que, entre erros e acertos, porque a gente erra e acerta, a gente está tendo lucro no departamento com as compras e as vendas que a gente está fazendo.